cão aí, dá um toque, por favor. Êxodo capítulo 23. A partir do versículo 31. Todos acharam? Eu sei que você tem aí. É o segundo livro da sua Bíblia, facinho. Antes de você ler, eu gostaria que você olhasse para mim aqui um instantinho. Eu sei que eu não vou ver o teu sorriso, mas dá um sorriso para mim, por favor. Vai ficar mais alegre. O pastor deu para perceber aqui. Eu sei que não dá para ver por causa da máscara, mas... as rugas, é verdade, hein, pai? Eu vou ver as suas ruguinhas aí. Então dá um sorriso para mim, por favor. Você que está me assistindo aí, dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para o alto, sorria para o Senhor. Alegra o teu coração, porque vai haver libertação neste lugar esta noite. Porque a palavra de Deus liberta. A palavra do Senhor é o que traz vida, vida em abundância. A palavra de Deus é o que traz salvação. A palavra de Deus é o que faz diferença em nossas vidas. A palavra de Deus é o que nos dá um norte, é o que nos dá um rumo. Pedro falou que agora que nós éramos os forasteiros da dispensação, mas agora não, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós não somos pessoas qualquer, nós somos separados para o Senhor. Jesus Cristo veio para os seus não o aceitaram, mas todo aquele que o aceitar será chamado de filho de Deus. E mais, foi dado o poder, irmãos, foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Isso é uma honra, irmãos. Vidas estão se perdendo aí pelo pecado, com medo de doenças, com medo de coisas que nós temos que passar, mas nós não, nós somos o povo eleito de Deus e temos a palavra do Senhor. Então pegue sua Bíblia e leia comigo Êxodo, capítulo 23, versículo 31, diz assim: Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, darei nas tuas mãos. Eu vou ler de novo. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora diante de ti, de você, de nós. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te faça pecar contra mim. Porque se servirdes aos seus deuses, isso te será um laço. Em algumas Bíblias diz que isso será uma armadilha mortal. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, louvado seja o teu eterno nome. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. Nós cremos, Senhor, que estamos cultuando a Ti, Senhor, porque o nosso mediador a Ti é o Teu Filho Jesus Cristo, e esse culto foi aberto em nome dEle. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor. Que não seja mais uma noite de terça-feira, mas que nesta noite, Senhor, nós saiamos transformados, mudados, cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em todo o coração e mente que aqui está, Senhor. Que toda preocupação saia no nome de Jesus. Que tudo aquilo que traz incômodo saia no nome de Jesus. Que toda dor, que todo mal-estar saia no nome de Jesus. Que nesta noite, Senhor, nós não só possamos ouvir a Tua voz, mas que nós possamos Te sentir neste lugar, Senhor amado. Que o Senhor possa tratar com as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, não como entramos, Pai, mas cheios da certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor é o nosso Deus, que o Teu Santo Espírito habita neste lugar. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Fique à vontade, por favor. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui em mim, não olhasse para os lados, não se preocupasse com o barulho que vem lá fora. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, é um texto que fala sobre a saída do povo, é um texto bem conhecido, muitos já devem ter visto a novela lá na televisão, mas o texto que nós acabamos de ler está falando de algo literal em nossas vidas. De um apanhado assim bem rápido e bem superficial. Quando se fala de uma nação, nós entendemos que existem 3 pontos. Para que haja uma nação, precisa ter um governo.
Para que haja uma nação precisa de um povo. E para que haja uma nação precisa de um território. Precisa de um espaço, de uma terra. E eu não vou entrar no mérito da terra do povo de Israel. Quero falar da tua terra, da minha terra, da terra que o Senhor colocou em nossas mãos para que nós ali habitemos. Quando essa igreja foi instituída neste lugar, aqui foi plantada uma bandeira e o nome do Senhor Jesus Cristo foi levantado. Espiritualmente falando, esse território é nosso, esse território é de Deus, esse território é do povo de Deus. Quando se abre uma igreja no lugar, e ainda quanto mais, uma igreja própria, um terreno próprio, um templo próprio, aqui é instaurado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser falado. Quando se fala de um governo, se fala de uma cidade, existem instituições. Quando se fala de ensino, você manda o teu filho para a igreja. Quando você precisa de um empréstimo, você vai no banco. Quando você tem algum problema de burocracia na tua casa, de imposto, você vai na prefeitura. Se existe algum problema de bandido, você vai na delegacia. Mas espiritualmente falando, o lugar é esse. Aqui é o lugar. Quando se fala de algo sobrenatural, quando se fala do reino de Deus, do governo do Senhor, aqui é o lugar. E nós somos o povo. Quando se passa nessa porta, as pessoas têm que olhar e saber, aqui é a casa de Deus. E aí habita o povo do Senhor. Mas para que essas coisas aconteçam em nossas vidas, existem critérios a serem seguidos. Nós sempre nos preocupamos com os nossos direitos. Para que nós possamos desfrutar dos nossos direitos, nós temos que cumprir os nossos deveres. Vá lá na sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 15. Nós vamos ler 3 capítulos rapidinho, 3 capítulos, 3 versículos. Eu gostaria que você não se preocupasse comigo que está trocando de óculos. Vou ter que colocar um aqui, outro ali para não me confundir. De vez em quando você vai me ver colocando um por cima do outro. Você não esquenta a cabeça não, que eu me atrapalho mesmo. Josué, capítulo 15, versículo 63. Você achou? É o último versículo do capítulo 15. Aí nós vamos ver o 15, o 16, 17, um versículo de cada, rapidinho. Você achou? Então vamos lá. Josué, capítulo 15, versículo 63, diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá e em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo seguinte, capítulo 16, versículo 10, diz assim: não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitaram a trabalhos forçados. Capítulo 17, versículo 12. Os filhos de Manassés não expulsaram os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus persistiam em habitar naquela terra. Versículo 13. Entretanto, fortaleceram-se os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsaram a todos. Olhe para mim, por favor. Quando nós aceitamos a Jesus, e quando se fala de Jesus, e quando se fala da igreja de Cristo, nós estamos falando de salvação. Salvação da tua alma, salvação da tua família, salvação daqueles que estão ao redor de você. Às vezes quando a gente vem para a igreja, a gente para um pouco com os nossos pensamentos só em nós. Eu quero ser feliz, eu quero ser curado, eu preciso sair das dívidas, eu preciso de uma casa nova, eu quero casar, minha esposa tem que ter filhos. Enfim, tudo isso são atrativos que nos traz para a casa do Senhor.
eu ainda não conhecia, a não ser aqueles que nasceram dentro da casa do Senhor. Meus filhos nasceram dentro da casa de Deus. Vanessa está ali, cresceu dentro da casa do Senhor. E eu sei que existem crianças, jovens, Bianca e tantos outros. Mas a maioria daqueles que vieram para a casa de Deus, vieram porque vieram pedir alguma coisa. Eu pelo menos vim. No meu primeiro mês de casado, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Não tinha dinheiro. E o fiador era o melhor amigo do meu pai, que foi lá, presente de casamento, você fiador seu e tal, eu não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês de aluguel. E aí se cumpriu a palavra de Deus que fala lá em João 14, que o Espírito do Senhor vos fará lembrar todas as palavras que eu tenho dito. E a minha mãe, que o pastor pastoreou ela, a minha mãe me levava na marra para a igreja. A minha mãe me levava, me empurrava, e eu ia numa Brasil para Cristo, lá no Rio de Janeiro. A minha infância foi lá no Rio de Janeiro, e era uma Brasil para Cristo, de um telhadinho baixinho, era um calor. Você chegava lá, era calor, era quente, e eu não queria ir, minha mãe me arrastava. E certa vez eu sentei no banco de trás lá, e eu sempre dava uma enrolada e dava uma cochilada. E naquele dia não tinha ninguém, eram uns banquinhos de madeira, pastor, bem simples, não tinha peso. E eu sentei, cochilei, e eu caí para trás, e a minha perna bateu no banco da frente, e foi aquele auê, e as pessoas começaram a expulsar o demônio em nome de Jesus. Não era, eu estava dormindo, e aí eu caí no chão, e foi aquele auê, e cheguei em casa, quase levei um couro da minha mãe. Menino, não é para dormir na igreja, é para prestar atenção. Mas eu não prestava atenção, mas o Espírito Santo de Deus habitava naquele lugar, e tratou comigo, porque quando eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, eu e minha esposa nem deixei ela ficar sabendo. E aí o Espírito Santo de Deus me lembrou das palavras daquele pastor, daquela igreja Brasil para Cristo, lá em Éden, em Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Eu lembrei das palavras daquele pastor, e eu falei, eu vou para a igreja. E isso aconteceu em setembro de 1987, e de lá para cá eu nunca mais saí, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu faço parte da nação de Deus. O meu povo é esse povo. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família natural. Minha filha, meu genro, o meu filho em São Paulo, minha nora, minha esposa, minha mãe, pai, que já se foram. Mas a família espiritual, a família de Cristo, é essa que está aqui neste lugar. E eu faço parte desse povo. E não pense que isso foi de uma hora para outra, não. E eu tive que cair muito e aprender muito. Mas uma coisa que eu aprendi no meio da nação de Deus, do povo de Deus, que nós caímos, mas a maneira com que nós nos levantamos é uma maneira sobrenatural. O mundo aí fora não entende. Vai cair mesmo, vai errar mesmo. Com o passar do tempo, o seu lombo vai ficar mais grosso, seu pé vai ter uns outros calos de tanto trupicão que você vai ter, mas você vai olhar para o Senhor, para o teu Rei, para o teu Deus, e Ele vai estender a mão para você, porque Ele vai falar, você faz parte da minha nação. Porque o texto que nós lemos lá, irmãos, nós lemos um texto que falava que já havia um Deus, que já havia um povo, mas não tinha uma terra ainda, não tinha um lugar fixo. E eu não estou falando de algo literário, eu não estou falando de algo figurado, mas é algo literário, um espaço físico. Esse espaço físico, irmãos, tem que ser algo santo, algo de Deus. A minha terra é onde eu estou, é onde Deus me manda. A minha terra é a minha rua, a minha terra é o meu trabalho, a minha terra é essa igreja, a minha terra é onde eu estiver, ali é a minha terra. Jesus Cristo falou assim, olha, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, se não me engano, esperar em Jerusalém, até que do alto venha poder. E aí serão revestidos e cheios do Espírito Santo de Deus. Eu estou parafraseando. E aí ele fala, você vai ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando se fala de religião, irmãos, é coisa humana, é algo, se eu não estou enganado, é do latim, é algo de religar o homem a Deus. Paulo fala o contrário. Paulo manda uma carta a Timóteo e fala para ele no capítulo 2, se eu não me engano, olha, só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. É Jesus o nosso mediador. Nós não somos mais povinho qualquer. E quando se fala de espaço físico, irmãos, é de tomar posse mesmo, é de limpar aquele lugar, não como
se fala, tem que sair expulsando. Quando eu vim aqui em 2016, pastor, eu vi o testemunho de um pastor, que ele foi mandado para uma cidadezinha, e chegando lá, ele viu a cidadezinha feia, idolatria de um lado, centro de espíritas, coisas demoníacas do outro. E ele contando para nós que ele chegou na praça, subiu num banquinho e falou: o diabo, este lugar é meu, Deus me enviou. E assim foi. E eu, bobinho que não sou, vou fazer a mesma coisa. Quando eu cheguei ali em Araraquara no começo de 2016, eu parei meu carro logo na entrada, no primeiro posto. Tem aquele posto que tem um avião do outro lado ali, aquela primeira entrada depois do Ceasa. E eu já vim preparado para fazer a mesma coisa. Deu certo com aquele pastor, vai dar certo comigo. E eu cheguei aqui, eu não citei o nome de diabo, mas eu falei: é aqui eu vou ficar e vou estabelecer. E eu fiquei cheio de coragem, de alegria. Vim com uma pilha de currículos. Eu vim na certeza que eu ia ficar em Araraquara, queria sair de São Paulo, estava estressado lá. E aí chegando e saí espalhando currículo para um lado, para o outro, alegres. Pessoas pegaram o meu currículo daqui e de lá. Ninguém me chamou. E eu peguei e voltei para casa. Minha filha deve lembrar disso. Voltei para casa. Mas a maneira que o Senhor trata com o povo dele não é da maneira que o povo quer, e sim como o rei, o Senhor Deus quer. E aí no ano seguinte eu voltei para cá. Não da forma que eu queria. O pastor sabe da história. Minha mãe teve câncer e tal, e está lá com o Senhor. E não foi da minha maneira, mas foi da maneira que Deus quis. Esse povo que nós lemos aqui, irmãos, nós lemos a ordem lá atrás: tira todo mundo, limpa a terra. Chega lá, não tem conversa com ninguém, não tem mimimi, não tem acordo. Tira todo mundo, porque a terra é tua, eu estou te dando. Limpa aquele lugar, porque se fizer pacto com eles, se servir aos deuses dele, vai te servir de laço, ou a outras traduções, vai ser de armadilha mortal. Nós, irmãos, nós somos chamados para fazer diferença. E eu vim entender isso muito tempo depois. Eu até comentei com o pastor de que quando a gente vai nos hospitais, a gente pensa e se preocupa com as pessoas que estão internadas. E eu fiquei 1 ano e 3 meses, se eu não estou enganado essa conta. Minha mãe começou a fazer a quimioterapia em 2017, em junho de 2017, e em setembro de 2018 o Senhor a recolheu. E nesse tempo, todas as semanas eu estava no hospital com a minha mãe, ou fazendo quimioterapia, ou internado com ela, eu e minha irmã Viviane, Vanesca ajudando, uma sobrinha minha ajudando, enfim, várias pessoas ajudando, mas eu estava direto ali. E aí eu comecei a ver os acompanhantes, porque eu vi o meu estado. Eu tinha que me fingir de forte diante da minha mãe, mas eu não era forte. Às vezes eu virava para o lado e eu chorava. E eu pedia misericórdia de Deus. E quando eu pedia misericórdia de Deus, eu comecei a fazer amizade com as outras pessoas que também choravam. Quantos, quando as moças vinham, as técnicas vinham dar banho ou dar medicação, a gente até saía do quarto, porque tinha que tirar sonda, colocar sonda, aquela coisa toda. E eu, às vezes, eu saía do quarto para chorar mesmo, porque eu não aguentava ver minha mãe passando por isso. E outros acompanhantes também. E dali eu comecei a falar de Jesus para outras pessoas, irmãos. Eu não fui preparado para aquilo. Eu fui preparado para cuidar da minha mãe. Mas aí eu entendi o propósito de Deus na minha vida e na tua e na vida de quem serve ao Senhor. Nós não estamos à toa no lugar onde nós vamos. Você não está à toa lá no teu trabalho. Você não está à toa na tua rua. Existia uma pastora lá em São Paulo, a pastora Dionísia. E eu nunca tive contato direto com ela. Mas os cultos, eu ia em muitos congressos e convenções, e ela sempre estava lá. E numa das suas pregações, ela, não sei se ainda ela era pastora na cidade de Osasco. E numa de suas pregações ela falou que ela mudou para uma rua em Osasco, que era um bairro relativamente bom. Mas a rua dela era horrível, era feia.
Ela olhava para as casas, eram casas que não tinham pinturas, eram casas inacabadas. Ela olhava para as casas, tinha um pessoal que brigava, vizinhos contendendo com brigas e coisas que não, a rua dela era feia. Ela falou: minha rua era feia, só salvava minha casa, porque ainda era alugada e era como pastora. E ela sentiu vontade de sair e orar pela rua dela. Falou: não aguento essa rua feia. Porque para ela chegar na casa dela, ela tinha que ver todas aquelas casas cinzas. Ela falava que era muito feio. E ela, todos os dias de manhã cedo, ela passou a levantar de manhã cedo, que ela falou que ela fazia uma caminhada, e ela saía e abençoava as casas, e abençoava outra. Oh, Senhor, dá condições para eles pintar a casa. Oh, Senhor, abençoa eles para que compre um carro novo. E conforme ela ia orando e abençoando, o Espírito Santo do Senhor ia dando discernimento a ela, e ela começava a expulsar o espírito de morte, e ela começava a expulsar o espírito da separação, do adultério, da pedofilia, enfim, irmãos. Quando ela contou o testemunho para nós, ela falou que a rua dela era linda. Falou: minha rua hoje é linda. Ela deu até o endereço dela: eu moro na rua tal, bairro tal, Rochidale, lá em Osasco, o pastor que deve conhecer ali. E ela falou: vai lá e olha a minha rua. Agora procura saber como era antes. Ela fez diferença, irmãos. Ela fez diferença. Ela não foi mais um crente agente secreto. Sabe o crente agente secreto? Ninguém sabe na rua que você é crente. Quando as pessoas precisam de alguma coisa, irmãos, quando as pessoas estão angustiadas, estão chorando, mesmo que não goste de você, mesmo que não goste dos crentes, dos evangélicos, mas quando o negócio está preto, é atrás de você que eles vão. É sempre atrás de nós. E nós temos que estar lá para servir. Nós temos que estar lá para mostrar o Deus que nós temos. Nós temos que estar lá para mostrar de onde nós viemos, aonde estamos, e mostrar para elas para onde elas vão. Elas vão morar com Jesus. Eu não estou falando para você ir lá botar um rótulo, sou crente, ficar lá botar um somzão alto, não. Mas se portar como Jesus, se portar como homem e mulher de Deus. Esse povo que nós lemos aqui, irmãos, não honraram a Deus. Eles se preocuparam em ter escravos, eles se preocuparam com eles mesmos, eles se esqueceram da ordem, esqueceram do que foi passado aos seus pais, porque isso foi lá atrás. Os pais deles morreram tudo no deserto, porque murmuraram, porque reclamaram, porque não honraram ao Senhor. Esse povo aqui, irmão, era uma outra geração, que viram os milagres do Senhor. Quando começou a pandemia, a expectativa era de, não, eu tenho 53 anos, já é difícil, né? Essa idade, risco e tal, aquela coisa toda. Eu não parei, meus irmãos. Todo mês, eu sou um profissional liberal. Eu gosto de falar isso, tá, pastor? Não é trabalhar por conta, é bacana profissional liberal, né? Eu faço, é chique, né? É chique, né? E eu gosto de falar, sou um profissional liberal. Eu faço um monte de coisa, eu aprendi a soldar, eu aprendi a pintar, eu dirijo caminhão, enfim, faz um monte de coisa. E até os meses anteriores, irmãos, a pandemia, estava indo, mas estava naquela, sempre na risca ali. E eu aprendi uma coisa, irmãos, não pode faltar, não pode empatar, tem que sobrar. Tem que sobrar, irmãos. E eu não estou falando só por Deus, mas falando por você. Pastor pregou isso outro dia aqui, administração. Quando fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, está falando também da inteligência, da cachola aqui, ó, de saber administrar a vida, de saber administrar as contas. O presbítero Enilson está dando uma aula aqui para nós, aqui, ó. Você que não está vendo, está perdendo. Nós temos a inteligência de Deus, irmãos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. As pessoas às vezes pensam que é algo literal. Não é, olha aí, ó, um mais bonito que o outro. Porque a gente fica bonito quando vem, pastor, para a igreja. Qualquer dia eu vou trazer uma foto dos irmãos. Eu era feio que dava dó. Eu parecia um cotonete. Eu só tinha cabeça. Eu falo para minha esposa, eu não sei o que ela viu em mim, não tem lógica. Foi por puro amor o meu casamento. Eu pesava 67 quilos. Só tinha um cabelão assim, ó, tipo um black, assim, ó, feio. Minha filha mesmo já falou, meu filho, ó, pai, está melhor agora. Porque era difícil o negócio lá. Deus faz isso com a gente, irmãos. Hoje eu sou um gordinho simpático. Não vou ser presunçoso falar que sou um gordinho bonito e tal. Sou mesmo, mas fazer o quê? Sou de Deus, irmãos. Sou do Senhor.
Hoje, além de ser gordinho, estou ficando careca, estou virando ponto de referência. Olha lá, perto da casa do gordinho careca e crente. É isso, irmãos. Nós somos chamados para fazer diferença. E esse povo aqui esqueceu disso. Não podemos esquecer quem somos. Aonde nós estaríamos se não fosse Jesus? Vidas aqui nessa rua, às vezes eu passo a noite, irmãos, tem gente sentada num canto e outro, fumando droga, se escondendo. Nós não, irmãos, estamos aqui porque Jesus nos resgatou. Tem que honrar, irmãos. Quando se fala de espaço físico, é onde você está. As pessoas têm que saber que você é uma mulher de Deus. Isaac, filho de Abraão, quando ele saiu e foi para a terra lá de Abimeleque. Abimeleque. O negócio estava feio para o lado dele lá, ele começou a cavar poços. E ele cavou poços, dava água. E aí o pessoal com inveja dele, porque o deles não dava água, ela entulhava os poços de Isaac. E aí Isaac ia, cavava outro poço e dava água, e os caras iam lá e entulhava. E Isaac ia, abria outro poço e dava água, e os caras iam lá e entulhava. Até uma hora que eles chegaram e falaram: para. Chegaram até Isaac e falaram: a gente quer ser teu amigo, porque a gente já viu que Deus é com você. Eu quero ser teu amigo, eu quero andar do lado dele, porque Deus é com ele, porque Deus está na vida dele. Olha, existe um Deus, porque não é possível. Olha como as coisas acontecem com ele. Deus é com ele. Vamos lá rapidinho para encerrar. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Todo esse capítulo fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas no 9 e no 10 fala da consequência daquele que está com Jesus. E fala assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Você estava lá no buraco, estava indo para a morte, para a sua maravilhosa luz. Antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Essa aqui é uma epístola geral, assim, dentro de estudos, talvez alguém dê outro nome, mas Pedro ele escreveu uma carta para todas as igrejas. E quando você lê o primeiro capítulo, ele está lá falando dos forasteiros, né? Das pessoas que tinham acabado de se converter. Quando se fala das cartas, das epístolas paulinas, Paulo ele sempre escrevia especificamente para uma igreja ou para alguém, que ele escreveu para Timóteo, ele escreveu para Tito, para Filemon. Mas aqui Pedro ele está anunciando para todo mundo. Essa é uma epístola geral, é uma carta que foi para todas as igrejas. Presta atenção, você não é mais qualquer um, você tem uma responsabilidade. Você é o representante de Deus aonde quer que você esteja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. A minha terra literária é aonde eu estou, é aonde o Senhor me envia. Não é à toa que você veio a essa igreja, não é à toa que alguém falou do nome de Jesus para você. Você foi convidado, foi chamado por Deus para fazer parte de uma nação santa, de um povo eleito por Deus,
de um povo que faz diferença onde está. Irmãos, contra fatos não há argumentos. Desde que eu me conheço por gente, e eu via nos anos 70, no começo dos anos 80, aqueles programas de pastores americanos. O pastor já citou o nome de vários aqui. E quando o pastor falava os nomes, minha cabeça eu ia lá atrás, né? Lembrava da infância. E sempre tinha alguém descendo a lenha num pastor que fazia isso, que fazia aquilo outro. Na época que eu era pequenininho, lá nos anos 70, era chamado dos protestantes, né? Muitos. Minha avó, os protestantes, minha avó católica roxa ali. Os protestantes. Minha mãe era meio separada um pouco ali em relação à minha avó, porque era convertida. Minha mãe ia na Igreja Batista Nova Canaã, lá no Largo do Japonês, na Zona Norte, na Avenida Parada Pinto. E eu até estava comentando com meu filho que eu fiz a primeira escola bíblica lá. E hoje estou aqui, numa Igreja Batista. Enfim. E aí, irmãos, o Senhor nos trouxe a este lugar. Nos trouxe para servi-lo e fazer diferença. Um dia foi te dada a salvação. Um dia foi falado de Jesus para você. E agora você tem a palavra de Deus, irmãos, para saber dos seus deveres. E as consequências de cumprir deveres são, irmãos, se deleitar nos nossos direitos. Eu tenho direito, irmãos, de ter a vida eterna. Eu tenho direito de ver a minha esposa salva. Eu tenho direito de ver a minha família salva. Eu tenho direito de viver o melhor desta terra, se eu cumprir com o meu dever de fazer parte da nação santa do Senhor. Quando se falou daquele povo que eu leio lá atrás, é um povo que passou, irmãos. Nós não somos dos nostálgicos que fica pensando e sofrendo com o passado. Passado já era. Mas o tempo que a gente ia lá e fazia aquilo, e em vigília e orava, e eu sinto falta disso. Mas o meu tempo é hoje, é o que eu faço hoje nessa terra. E o que eu faço hoje nessa terra é o que o Jesus Cristo falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E essa igreja é a tal, eu sou a tal. A Bíblia fala aqui nesse texto aqui, se for ler na sua casa, está falando de casa espiritual. Jesus Cristo fala lá em Mateus 24, aquele que lê, entende. Presta atenção, rapaz. A igreja é onde você está. Em Hebreus fala que a morada de Jesus é o nosso coração. 1 Coríntios, Paulo fala que o templo do Espírito Santo de Deus somos nós, e que se nós o destruirmos, o Senhor nos destruirá. A igreja de Cristo não está limitada a este lugar. A igreja de Cristo vai aonde você vai. Aonde você está, o nome de Jesus tem que estar também. Esse é o tempo da igreja. As pessoas estão morrendo, e as pessoas estão padecendo, as pessoas estão estressadas, cansadas, com medo, morrendo de medo dentro de casa. Nunca se tomou tanto psicotrópico como estamos tomando hoje, irmãos. Vai lá, antigamente psicotrópico você pagava caro na igreja. Vai lá no posto, ele te dá um remédio, te dá uma receita. Você vai lá na cidade, na farmácia, acho que municipal, não sei. E lá está lá, porque as pessoas estão com medo, estão ansiosas, estão nervosas, não olham mais para frente, estão com medo do hoje, tem medo de pensar no amanhã. E sabe quem leva esse consolo a elas? É o Espírito Santo de Deus, através de mim, através de você. Aquele povo, irmãos, que nós lemos lá em Josué, morreram tudo, irmãos. Padeceram, ficaram pelo caminho, como os pais deles também morreram no deserto. Você vai ler na Bíblia, você vai ver que vai chegar no livro de Juízes, que o pastor pregou aqui uma vez. Eles tinham, quando foi na passagem de Gideão, estava malhando o trigo no lagar lá, se escondendo. O povo tinha que fugir, porque se esqueceram dos pais deles, esqueceram de onde vieram. Deus teve misericórdia de mim, irmãos. Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu estou aqui pela honra e glória do Senhor. Sou grato ao pastor Sandro. Sou grato ao Espírito Santo de Deus. Sou grato ao Senhor Jesus. O maior peso que tem no meu coração quando eu falo de Jesus Cristo na cruz é de saber que Ele sabia que Ele podia sair dali. Ele tinha força para sair dali. Ele tinha autoridade para sair dali. Mas Ele não saiu por minha causa.
Ele não saiu por tua causa. Jesus Cristo não saiu daquela cruz por esse momento. Pedro, depois do Pentecoste ali, que ele vem e fala para as almas, e mais de 3 mil almas aceitaram Jesus. Ele falou, ele veio para os que eram antes de nós, ele veio para esta geração, e ele veio para aqueles que virão. Jesus veio para nós, irmãos, para que nós saiamos desse lugar de cabeça em pé. Você vai chegar em casa, o problema vai estar lá, e você vai esperar, e você vai buscar a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te dar paz, e daqui a pouco o problema vai virar passado. Já era, já foi. Deus curou, Deus libertou, Deus tratou, Deus operou, Deus fez milagre, não sei como. E aí mais para frente vai vir outro problema, e você vai vir na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Aqui, irmãos, é a nossa cidade de refúgio. Quando a Bíblia fala em Levíticos e em Josué, quando foi instituída a cidade de refúgio, era para aquelas pessoas que matavam por engano, era para aquelas pessoas que passavam por acidente. A lei mandava matar, mas Deus falou, faz um cantinho para eles. Não, fica escondido na cidade de refúgio, até que se esqueça do crime deles. Jesus é a nossa cidade de refúgio. É Ele, irmãos, é nele que nós possamos nos refugiar. Enquanto as pessoas olham para você e apontam o seu pecado, enquanto nós olhamos para o pecado dos outros, enquanto nós apontamos o dedo, olha lá o adúltero, olha lá o maconheiro, olha lá o nóia, Jesus vê uma alma, Jesus vê vida. Para isso que nós somos chamados, para que essas pessoas tenham vida. E só para encerrar mesmo, Marcos capítulo 11. Versículo 7. No começo da ministração eu falei do governo, da nação. Precisava de uma terra, e nós falamos sobre a terra. Precisava de um povo, e acabamos de falar de nós. Agora nós temos que falar do nosso rei. Marcos, esse é um evangelho sinótico. Se você for lá em Mateus, em Lucas, fala a mesma coisa, mas eu preferi pegar esse pedacinho aqui. Marcos capítulo 11, versículo 7 fala assim: e levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que os seguiam atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 10: bendito o rei que vem, o rei do nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Quando se fala da nação de Deus, irmãos, o território é onde você está. Aonde quer que você esteja, irmãos, o Espírito Santo de Deus tem que estar lá convencendo. Aonde quer que você esteja, a tua postura tem que ser de um homem, de uma mulher de Deus. Irmão, não é brincadeira. Nós estamos vendo números de pessoas morrendo a passos largos, e muitas delas indo para o inferno, porque o povo de Deus ainda não se pronunciou, ainda não se portou como Jesus Cristo se portaria. Nos anos 90, irmãos, as pessoas nem sabem. Se você buscar lá na história, se eu não estou enganado, foi em Uganda. Morreram 1.250.000 pessoas. Isso na África, numa guerra civil que teve lá 1 milhão. O coronavírus ainda não chegou a esse número. Morreu 1.250.000 pessoas. Detalhe, por causa de uma guerra civil. E a grande maioria dessas pessoas morreram de arma branca, arco, flecha e faca. E está lá aquele povo esquecido. Como está esquecido o nóia da tua rua. Como está esquecido aquele parente, aquele tranqueira que tem lá, que só dá trabalho.
Como está esquecido às vezes aquele chefe encardido lá do seu trabalho, ou aquela chata que te persegue. Paulo fala aos Efésios que a minha luta não é mais contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do mal. A minha luta não é contra nenhum deles, mas é o que incita eles a irem a passos largos para o inferno. Mas eu, como povo de Deus, eu tenho que fazer diferença nessas vidas. E o meu território é onde eles estão. E eu faço parte do povo de Deus. E o grande diferencial na minha vida é o Rei Jesus. É Jesus, irmãos. Ele é o princípio. Jesus é o meio, Ele é o fim. Jesus é tudo em nossas vidas. Pense bem nas suas atitudes. Pense bem nas suas palavras. Porque para você ser envergonhado, para mim ser envergonhado, para eu, ser envergonhado, é normal. Mas para Deus não. Quando eu caio na vergonha, é o nome de Deus que vai. O meu vai ficar por aí, ó. Para você, o crente, você, o crente. Quando a gente pisa na bola, você pode estar 10, 20, 30 anos fazendo tudo certinho. Mas o dia que você fizer isso errado, vão te lembrar por causa disso. E não é para errar. A gente tem que lutar, irmãos, para acertar o máximo possível e errar o mínimo possível. E se possível não errar. Porque nós somos o representante desse rei aqui, ó. Nós temos uma terra que é onde nós estamos. Nós temos um povo que é o povo de Deus. E o nosso rei é o Rei Jesus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, por favor. Tome consciência de quem você é. Desculpa aí, tá? Não estou jogando a obrigação em cima de você, não. Estou falando de mim aqui, ó. Porque talvez você nunca me viu aí fazendo alguma coisa aqui em Araraquara, ou se possível nem vai ver. Mas o Senhor Deus sabe o que passa na minha mente. O Senhor sabe que quantas coisas erradas já aconteceram aqui na minha cabeça, e que graças ao bom Deus eu não tive coragem de concretizar. Porque para conquistar o reino de Deus, para conquistar a terra prometida que é onde você está, para conquistar, fazer parte do povo de Deus, para poder servir ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, tem que vencer batalhas a todo dia, tem que honrar a Deus, tem que se alegrar a vir neste lugar, tem que se preparar antes, 1 hora antes, vai lá, toma um banho, fica cheiroso, põe a melhor roupa. O pastor me falou semana passada, essa calça é nova, hein, pastor? Estou usando hoje aqui. Falei, não, pelo menos a calça tem que ser alguma coisa nova. Porque é uma honra estar nesse lugar. Não porque eu estou pregando a palavra aqui, mas porque o Senhor me chamou para a pregação. Porque o Senhor me chamou para a salvação. O Senhor me chamou para fazer parte do reino dEle. Não para ser uma pessoinha qualquer, que vive com o celular no bolso, olhando a vida dos outros. Eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que ver a minha conduta, eu tenho que ver como é que está a terra que o Senhor me deu, se eu já expulsei os cananeus, os jebuseus, a tudo aquilo que me leva a me perder no pecado. Eu tenho me portado como nação santa, como povo de Deus, como sacerdócio real, e eu tenho reconhecido Jesus como meu Senhor e Salvador. É Jesus, irmãos. Põe esse nome na tua mente, é Jesus. É o nome que tem todo o poder. É o nome que opera milagres. Deus ainda cura em nome de Jesus. Deus ressuscita os mortos em nome de Jesus. É Deus que tem te livrado dessa enfermidade, dessa praga que está acontecendo aí. Você ainda não morreu no teu trabalho de acidente, ou morto, atropelado, ou sofreu um desastre, porque em nome de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor daria ordem aos teus anjos, cairiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não seria atingido, porque nós fazemos parte da nação santa de Deus. Cuida das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu eterno nome. Oh Senhor, oh Deus de toda glória, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa encontrar morada no meu coração, na minha mente.
Que eu possa, Senhor, me portar, Senhor, como um homem teu. Que essa igreja, que o povo que está assistindo agora possa se lembrar de onde veio, para onde iria se não fosse Jesus. Oh, Senhor de toda glória, obrigado, Senhor. Porque como Pedro disse antes, eu era um povinho, Senhor. Eu era um número, Pai. Mas hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Oh, Senhor de toda glória, aonde eu estou, o teu Santo Espírito ali está. Hoje, Deus, nós somos os teus representantes, nós somos os teus embaixadores, Senhor. Antes, Pai amado, não tínhamos salvação, não tínhamos para onde ir, mas agora nós temos o teu Filho Jesus. Não estamos mais perdidos em nossos medos e nos nossos pecados. Jesus nos deu vida e vida com abundância. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos entender quem somos, que nós possamos cumprir, Senhor, com as nossas obrigações, Senhor, para poder vivermos, Pai, os nossos direitos em nome de Jesus. Que aonde eu estiver, que aonde nós estivermos, que ali o Senhor possa estar, em nome de Jesus. Amém. Você que entendeu essa palavra, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Ele. Louvado seja o nome do Senhor.